A análise de investimento na empresa, ela deve ser muito criteriosa em seus resultados claros para todos os envolvidos no processo, né? E tem que saber também com segurança quais serão os investimentos totais, seus componentes, quais são seus custos efetivamente envolvidos, também que benefícios se esperam do investimento e principalmente qual o retorno, né, que se estima. Sendo assim, é muito importante conhecer uma metodologia, né, e os conceitos envolvidos para entender e habilitar, né, o gestor a elaborar e principalmente analisar com segurança projetos de investimento, fluxos de caixa, análise de resultados, né, principalmente aí em síntese, análise de custos e de rentabilidade dos resultados, para assim facilitar as decisões, né, para uma decisão mais assertiva. O IFAG, que é o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, né, ele é um instituto que tem por objetivo promover a estruturação, principalmente a sistematização dos dados econômicos do setor agropecuário do estado de Goiás, contribuindo assim para o processo de tomada de decisões dos produtores rurais e oferecendo subsídio para as instituições ligadas ao agronegócio do estado de Goiás e também do país. O Instituto divulga diariamente informações importantes para a tomada de decisões do produtor rural. Muito importante seguir, porque é o que nos dá um norte da nossa realidade do estado em questão de custos, né? E como que é feito essas estimativas de custo de produção agrícola, né? Então, assim, a gente fez uma síntese, mas vocês acompanham pelo site para vocês terem mais informações, né? O cálculo da estimativa do custo de produção, ele demonstra a estimativa do valor do custo de produção das principais culturas no estado de Goiás, né? É baseado, então, na metodologia IFAG, as culturas de algodão, feijão, girassol, milho, soja, sorgo e tomate industrial. Então, as estimativas de custo de produção das planilhas que são apresentadas seguem uma metodologia que nós vamos ver como funciona do IFAG. Já a cana-de-açúcar e o boi e o leite, eles já são baseados na metodologia da PSEG da Exalc, né? O que seria esse PSEG? É o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas. Já eucalipto, né? Ele já é baseado na Labor Rural, que é da Instituição Federal de Viçosa, né? E aí que sendo esse Labor Rural, é uma consultoria técnica gerencial para o agronegócio. Mas nas planilhas, quando for vendo no site, são muito bem autoexplicativas. Em relação à metodologia de cálculo, levando em consideração o cálculo estimativo do custo de produção, primeiro é colocar em seus cálculos, né, todos os itens que geram gasto, explícitos ou não, que são necessários para a condução da lavoura, desde as fases iniciais da lavoura, como correção e preparação de solo, até a sua comercialização. E para se obter a estimativa do custo, é necessário observar dois fatores. Primeiro, o fator tecnológico, ou seja, o pacote tecnológico empregado na lavoura, se é baixa, média ou alta tecnologia, e também o preço dos fatores em uso, né, que o primeiro é chamado de coeficiente técnico e o segundo chamado de vetor preço. Então, quando nós falamos de coeficiente técnico, né, ele é baseado na quantidade de cada item, principalmente em particular por unidade diária, né, que nessa estimativa terá com base sempre no valor de 1 hectare para melhor análise dos resultados e comparativo com outros, né, e um pacote tecnológico, que nada mais é do que a combinação de insumos, de serviços e de máquinas e implementos utilizados ao longo do processo produtivo. Lembrando que esse pacote, gente, ele é referente a cada região produtora e a cada nível de tecnologia utilizado pelo produtor rural e também resulta num determinado nível, vai resultar num determinado nível de produtividade. Então, falamos do coeficiente técnico,
agora do vetor preço. Então, o preço é praticado na região produtora dos insumos, né, que é feito pegada do levantamento de dados, né? Então, o preço é praticado na região produtora de insumos, serviços e de máquinas e implementos utilizados no processo produtivo num determinado coeficiente técnico, nós já falamos. E estes preços têm grandes variações, gente, né, de um local para outro também, sendo necessário o levantamento periódico deste, né, então semanalmente, alguns até diários. Estes preços são atualizados, né, pelo menos mensalmente e é considerado o valor de compra à vista. São levantados junto ao comércio agrícola da região, revendas agrícolas de insumos, máquinas e implementos agrícolas em algumas empresas parceiras. Já o custo de mão de obra, ele é obtido como referência dos próprios produtores e se baseia no preço pago em cada região produtora. Lembrando que quando nós falamos regiões, nós sempre estamos falando do estado de Goiás. Em relação à mensuração dos componentes de custo, nós somos divididos em custos explícitos e custos implícitos. Quando nós falamos de custos explícitos, o que quer dizer? Que é aqueles custos do decorrer do processo produtivo, né? São desembolsos diretos referentes à compra de insumos, mão de obra temporária, serviços de máquinas, juros, impostos e outros. E são colocados de forma direta e variam conforme o mercado também. Já quando nós falamos de custos implícitos, né, eles não são acrescentados de forma direta, pois são os gastos com depreciação de máquinas e implementos e remuneração do capital fixo e da terra, quando for o caso. Lembrando que essa remuneração do capital é o valor em percentual que se aplica sobre o capital investido, né? Não é diretamente desembolsado, né, no processo produtivo, pois corresponde à remuneração dos fatores que já são de propriedade da fazenda. Quando nós falamos não é diretamente desembolsados, não é diferente do que a gente falou, por exemplo, da aquisição de insumos, tá certo? Após a mensuração destes custos, estes serão separados em custo operacional efetivo, custo operacional total e depois custo total. Então, depois desses custos explícitos e implícitos, nós vamos fazer a mensuração desses custos. Em relação à mensuração dos componentes de custo, nós temos o custo da produção, né, que é determinado pelo custo operacional e neles estão descritos todos os gastos que o produtor terá no decorrer do seu processo produtivo, né, que vai desde o pré-plantio até a comercialização, com transporte, todos os itens, impostos, né? E aí nós temos o custo operacional efetivo, custo operacional total e o custo total usado na metodologia do IFAG. Quando nós falamos sobre o custo operacional efetivo, que é conhecido como COE, são os gastos com desembolso no decorrer do processo produtivo. Aí nós temos custos envolvidos no pré-plantio, plantio, condução da lavoura, a colheita, pós-colheita, até despesas financeiras. Quando nós falamos no pré-plantio, exemplos são operações com máquinas. No plantio, semente, fertilizante, mão de obra permanente, né? Já o custo operacional total está relacionado com o montante destes custos, né, que serão somados a ele os custos com desembolso, ou seja, eu somo todo o custo operacional efetivo mais o custo sem desembolso, exemplo aí a depreciação, né? Depois nós temos o custo total, que é conhecido como CT, ele é o custo operacional total mais a renda dos fatores fixos. Esta renda é somada ao custo operacional, é o custo total da atividade. Lembrando que essa renda dos fatores essas rendas dos fatores, né, poderia ser aquele valor em percentual que se aplica sobre o capital investido. Os custos com operações com máquinas são despesas onde se utiliza as máquinas e implementos. O custo horário de máquina é calculado nos custos variáveis, somando-se o consumo de óleo, combustível
e salário do operador. Nos custos fixos são calculados os valores da depreciação, seguro e manutenção. Quando nós falamos de mão de obra, nós estamos falando de mão de obra temporárias e mão de obras permanentes. Quando nós falamos temporárias, são as que recebem por dia de serviço em execução de alguma tarefa. Exemplo, para a capina de uma área, para a colheita, né, de algum momento, exemplo de tomate, alho, outros, né? Ou seja, eles são temporariamente contratados para executar alguma atividade, eles não ficam constantemente no empreendimento rural. Já o permanente consiste no trabalhador assalariado e registrado da propriedade, né, para atender a propriedade como um todo, sendo assim a mensuração do tempo e do valor gasto em uma atividade específica torna-se difícil de ser aferida em si, né? Então, o custo dos operadores é calculado no item gasto com maquinário, o que geralmente é uma mão de obra fixa, quando nós falamos de operadores, né? A mão de obra utilizada fora das operações com máquinas é praticamente toda temporária e são as consideradas auxiliares. Os insumos são as despesas referentes a defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes e mudas que são usados no decorrer da safra, né? Nós costumamos dizer são os custos variáveis, os custos com insumos. Os preços, eles são coletados mensalmente nas revendas agropecuárias da região, né, produtora, ou coletadas diretamente com os produtores, como no caso de algumas sementes. Contribuição social é o cálculo do gasto que o produtor com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que nós chamamos de Fundo Rural, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e o RAT, que é o Risco de Acidente de Trabalho. Totalizando, ele dá uma porcentagem 1,5% do total da receita bruta da produção. Ou seja, essa receita bruta é o total que você vende, pode ser por sacas, por toneladas. Alguns são feitos em cima da receita bruta, existem cálculos também que são feitos em cima da folha de pagamento, mas isso tem que ser analisado com muito cuidado pelo contador desse empresário rural. Já a questão do arrendamento é o gasto do produtor com arrendamento de terras, como se eu fosse alugar essa terra, né? O cálculo é baseado no espaço esperado, né, para aquele local. Na maioria das vezes, na área agrícola, é o preço esperado pela saca de soja futuro e na quantidade média utilizada de sacas por hectares, né, nos contratos variando conforme a região. E existem outras formas de contrato também, mas o mais comum, se for na área agrícola, é desta forma. Questão dos juros, né? São os gastos que o produtor terá com o pagamento de juros que incidem sobre o financiamento de uma lavoura, principalmente o financiamento dos seus insumos, né? Então, o valor unitário representa 15% do total do custo operacional efetivo. O custo operacional efetivo seria o COE, os insumos, e no cálculo final é considerado também a taxa oficial de juros do governo no crédito de custeio divulgado no Plano Agrícola Pecuária de cada ano também, né? E lembrando aqui neste exemplo, nós estamos seguindo este cálculo, tá certo? Neste exemplo. Então, nós temos os juros, nós temos contribuição social, nós temos encargos sociais, temos arrendamento também, tudo isso entrando dentro de despesas financeiras, né? Mas vai variar de um exemplo para o outro, porque nós existem outras formas de financiamento também, de crédito, né? E não só para a área de insumos, mas também existe financiamento para armazenagem, compra de equipamentos. Só fazendo um parênteses aqui, lembrando que existe os planos safra, né? Esse plano safra aqui é só para demonstrar para vocês que existem variações de um setor para o outro e que o plano safra 2020-2021 ele foi lançado com taxa de custeio que variou entre 2,75% a 6%, né? Temos também
o TJLP, que é o do BNDES. O TJLP é taxa de juros a longo prazo, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento, que é pelo IPC, mais 2,9%, ficou agora em fevereiro, tá? Então, lá está 2,09% ao ano. Lembrando que o IPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que em janeiro ele estava com 0,25 e a projeção toda para o ano de 2021 está em torno de 3,75. Mas isso é para mostrar a vocês as variações que tem, lembrando, né, que o Plano Safra vai variando de safra para safra, mas para vocês verem aí as variações. Tem aí também a questão da depreciação. A depreciação são cálculos neste item, e neste item o valor da depreciação dos bens materiais utilizados pelo produtor, né, na condução da lavoura, a tabela de vida útil e o valor residual das máquinas e implementos, assim como o cálculo de depreciação e outros custos também, com operações com margem, são visualizados, né, nessa tabelinha aqui abaixo, mas lembrando que existe também, gente, na internet, algumas tabelas com alguns cálculos prontos, o outro mostrando também a vida útil de alguns equipamentos, que também não é fácil. Para o IFAG utiliza essa metodologia, tá certo? Na questão de máquinas, por exemplo, a depreciação é utilizado pela fórmula do valor novo do equipamento menos o valor da sucata dividido pela vida útil, né, em horas ano, vida útil horas ano. Tem alguns que utilizam vida útil também de outras metodologias, mas esta é a mais simples que é utilizado e é utilizada pelo IFAG. A questão do seguro é valor atual versus a taxa, né, dividido por horas ano. Então é essa metodologia utilizada por IFAG. Nós vimos anterior com máquinas usando a questão da depreciação do custo fixo. Nós temos aí também utilizado pelo IFAG a questão de custo de mão de obra e manutenção. Eles utilizam como custo de mão de obra salário mínimo vezes o número de salário mínimo mais encargos, que é alto, 59%, né, dividido por horas trabalhadas por ano, né, dividido por 12. Já a manutenção é o valor do novo dividido, né, pela vida útil vezes horas ano. Né? Tem um custo total de hora máquina também, custo fixo, custo variável, né? Tudo aí chegando e demonstrando como eles chegam naquelas tabelas. Em síntese, né? Então, como que é a metodologia de cálculo para vocês verem as tabelas, as planilhas de custo e entender como funciona. Então, é utilizada a metodologia, né, que é a análise de rentabilidade agropecuária, que é o ARA, né, ARA, e demonstra o cálculo de margem bruta total, margem líquida e o lucro total das principais atividades agrícolas e pecuárias do estado de Goiás. São baseados no custo de produção dos produtos agropecuários e preços recebidos pelo produtor rural, de acordo com essa metodologia IFAG. Dentro dessa metodologia, nós temos a análise de rentabilidade. Essa análise de rentabilidade é baseada em 3 componentes principais, que é no custo de produção, né, na produtividade e na receita esperada, com base nos preços de diversos produtos agropecuários, né, mencionados nos cálculos. A análise também ela é dividida em 3 partes. A primeira é com o cálculo da margem bruta, que é feita a subtração da receita bruta e o custo operacional efetivo. A segunda é com o cálculo, né, que é o cálculo da margem líquida, que é a subtração da receita bruta e o custo operacional total. E a terceira, com o cálculo do lucro total, né, que é a subtração da receita bruta e o custo total. E essa rentabilidade, né, por hectare, ela é baseada na diferença entre receita e o custo de produção, tá? Com respectivas porcentagens de ganho ou perda ocasionados por essa diferença. Então, é a rentabilidade baseada entre a receita, né, e o custo, né? Um
menos o outro, a subtração da receita e do custo. Lembrando que a mim chegar na receita bruta, ela é, exemplo, se for cereal, o número, se for vendido em sacas, então seria o número de sacas vezes o preço unitário dessa saca, tá? Então, se for, por exemplo, 60 sacas a um custo de 125, né, a saca. Então, eu multiplicaria 60 vezes 125, que daria 7.500, que é a receita bruta, ok? Para exemplificar. Os custos com algodão, feijão, girassol, milho, soja, sorgo e tomate industrial, utilizados na análise, eles são baseados na metodologia IFAG. Já os custos de boi, cana-de-açúcar e leite são baseados na metodologia do PSEG, da Esalq, né? Que nós já explicamos. E esse PSEG da Esalq, ele é muito interessante porque ele é um instituto, tá? Esse PSEG na verdade, é um programa de educação continuada em economia e em gestão de empresas, muito bem conceituado na Esalq. Temos também aí, também nós temos já os custos, né? Quando nós falamos com cana-de-açúcar, né? Quando nós utilizamos aí também o custo de eucalipto, ele é baseado em metodologias da Labore Rural, mediante a realização de painéis de custos modais e atualização mensalmente. Esse Labore Rural, ele é uma consultoria técnico e gerencial para o agronegócio com vínculo na Universidade Federal de Viçosa, tá? Embora as metodologias, utilizadas para as diversas culturas analisadas não sejam exatamente as mesmas, de forma geral, não se percebe divergências estatisticamente significativas, podendo seus resultados serem utilizados de forma comparativa. E também, a periodicidade da análise ela é mensal. Nessa dinâmica, nós temos o cálculo dos custos de produção e levantamento dos preços dos produtos, após a inserção dos dados na planilha de cálculo e compilação e verificação dos dados, depois a elaboração do relatório e após a publicação do relatório no site do IFAG em malas diretas e aí sendo aí repassado para os meios de comunicação para informações, para o produtor. Porque na verdade, o que é essa análise de rentabilidade do agronegócio? Ela demonstra o cálculo da margem bruta total, da margem líquida, lucro operacional, das principais atividades agrícolas e pecuárias, e também da área de floresta, também da silvicultura, no estado de Goiás, e são baseados em custos de produção dos produtos e preços percebidos pelo produtor rural, de acordo com essas metodologias. Essa é uma planilha que foi retirada do IFAG, e ele fala aí de uma safra 2021, é uma estimativa de custo de produção, tá? Estimativa de custo de produção, segunda safra, Vamos ver se isso vai concretizar. Essa estimativa foi feita em dezembro de 2020, está no site do IFAG, a produtividade esperada 120 sacas por hectare, a um preço médio esperado de R$ 47,14 por saca, e se nós somarmos aí 25 sacas ao valor de 47,14 unitário, nós vamos ter um montante de R$ 5.656,30 aí, Então, 5.656,30. Bom, e nós vamos pegar aí alguns exemplos. A planilha foi dividida em pré-plantio, plantio, condução da lavoura, colheita, pós-colheita e despesa financeira. Esse para o COE. Lembrando que o COE é o custo variável, o COE é o custo com insumos, com operações de máquinas, e ela envia a parte produtiva. Nós vamos, o que é importante que eu gostaria que vocês se atentassem para atender, por que nós estamos vendo? Porque como é do estado de Goiás, essas planilhas, é interessante que vocês entendam,
mas ela é um pouco mais complexa. Você, como agrônomo, como engenheiro florestal, principalmente, o que você entende? Que ela é dividida dentro, por exemplo, em pré-plantio, plantio, nós temos a descrição, nós vamos pegar como exemplo aqui para explicar a semente que está dentro do plantio. Ele utiliza um híbrido, né, transgênico. Nós temos unidade que semente ela foi comprada, né, estimada em quilo, R$25 o quilo, né? O preço unitário R$33. Então, como que eu acho esse 825? Então seria 25, né? Aqui quilos vezes R$33, que dá o total de R$825. Esse R$825, ele corresponde, né? Para formar esse plantio aí que deu esse custo 1.310, o que eu somei? Eu somei operação com máquinas, mão de obra permanente, somamos aí também mão de semente, que foi 825, somamos tratamento de semente, fertilizante. Somando isso tudo, nós demos o quê? O valor de 1.310,37, certo? Esse valor de 1.310,37, né, é o valor total. Continuando com semente, né, o semente ele correspondeu a 62,96% de quê? Do valor de 100% de plantio. Então, 1.310,37 corresponde a 100% do valor do plantio. E quando só de semente foi o item mais caro, representou 62,96%. Se eu somar operação 12,71% mais os demais, eu vou ter 100%. 100% do quê? De plantio. E assim vai servir para o pré-plantio, condução da lavoura e outros. E como que nós chegamos aqui na questão, vamos caminhando aqui então, a porcentagem do COE. Nós vamos entender a porcentagem do COE, que é novamente, que é essa parte variável, né, que está direto à condução da lavoura. Nós vimos que a semente, se nós pegarmos aqui, dentro de semente também, né, dentro do COE, nós vamos ver que o pré-plantio, né, o plantio aqui ficou em 2,36. O plantio deu total de 43,47. Condução da lavoura, 26,55. Na outra página, vai tendo a continuação, vamos ver que colheita deu 3,25. Pós-colheita, 17,5. E despesa financeira, 6,87. Se eu somar todos esses itens, ele vai me dar o valor de 43,47. Dentro desse 43,47%, semente correspondeu o quê? 27,37% em cima do COE, em cima de toda a condução da lavoura, 27% ficou com semente, tá? E desse outro lado, recapitulando, em operação, se eu for analisar só o plantio, semente ficou 62,96. Se eu for avaliar o valor inteiro das despesas com a condução da lavoura, a semente, né, ficou com 27,37, apenas com esse custo variável, com a condução da lavoura. Se eu pegar o custo total, que é essa porcentagem do total, o plantio, né, agora já muda um pouquinho, né, porque o plantio, em cima do custo total, tanto do custo fixo como custo variável, somando tudo COE, né, eu somando aí também, neste caso, COE, COT e CT, que é o custo total, somando tudo, o plantio correspondeu a 28,41%. E semente? Semente significou 17,89%. Essa variação foi eu falei que agora não é, ela é mais complexa e que vocês, neste momento eu preciso, é esse conceito. Então, vendo semente, nós vemos que ele custou R$825, num valor total de 1.310.
que ele custou 62,96%, né, de 1.310 do custo só com plantio, que em cima só dos custos, né, do COE, que é os custos com manejo, custo direto com manejo, ficou em 27,37, e se eu levar em cima do custo total, semente ficou 17,89. Todas as outras operações também vai caminhar. Se eu for analisar tratamento de semente, é desta forma, herbicida, inseticida, então aí, e eles podem variar, eles vão de litros, podem ser aí toneladas, hora homem, hora máquina, hora dia, dia máquina, né, hora, então vai de acordo, esse coeficiente técnico ele vai adaptando e vai mudando. Dando continuidade, né, nós vamos ver a cursos com colheita, curso com pós-colheita, né, que vem aqui aluguéis de máquinas, caminhão graneleiro aqui que vem falando. Este caminhão vem aqui dentro da observação que o transporte de produção em caminhão com 23 toneladas, uma distância de 30 quilômetros, né? Aí vem falando depois aqui, nós temos a questão de outros custos pós-colheita, recebimento e secagem de armazém, que vem pondo na observação armazenagem da produção por 30 dias. Aí nós vimos aqui dentro ainda taxas administrativas. Tem alguns itens aqui, 10% em cima de 294. O que eu quero de você, nós não temos todas as informações. Aqui nós estamos analisando a planilha de informações que já estão na planilha. Mas o que eu quero que vocês entendam aí, como chega nesse final, né? Dentro de despesas financeiras, nós temos assistência técnica. A assistência técnica, ela foi colocada a 1,5% em cima da receita bruta, em cima do que? Da renda bruta. Como que eu cheguei nessa renda bruta de 5.656,80? Multiplicando a quantidade de sacas pelo preço unitário da saca, de que foi 47,14, né? E aí também o fundo, né, fundo rural, né, que a gente chama aí os tributos fundo rural, somando esses tributos, o que nós somamos? 1,5 em cima também. Esse valor ele pode ser também em cima da folha de pagamento. Para chegar a essa folha, mas no IFAG, ele usa a metodologia na venda, tá, da sua produção. É a metodologia usada pelo IFAG. Nós temos encargos sociais, aí também eu falei, nós não temos todos os dados para fazer os cálculos para vocês, em cima do que eu já tenho, a gente dá para perceber. E aí nós vimos também que temos depreciações, e essas depreciações nós não temos todos os valores, porque tem que ter um maquinário. Então eles foram jogados para nós. Por que o IFAG lança essas planilhas prontas? Para nós fazermos alguns comparativos. Nem sempre eu vou fazer o comparativo total. Eu posso ir no empreendimento que eu estou analisando e avaliar só a operação com máquinas na colheita. Você vai saber que na operação com máquinas com colheita, ele gastou R$ 246,59 para milho em 1 hectare. Você vai saber quanto que ele gastou com defensivos, com semente. Então não há necessidade de você não vai pegar a sua planilha do seu empreendimento e avaliar ela só no final, porque cada metodologia ela utiliza algo específico. E pode ser, grande parte dos produtores, eles vão fazendo o quê? Eles somam todos os custos e ele, se a área própria, ele não põe valor do arrendamento. Por que o IFAG põe? Porque se ele fosse pagar um arrendamento, ele é um custo, mesmo a área sendo dele, mas se ele fosse pagar, ainda estaria dando lucro? Mas o produtor, na sua maioria, quando ele não há área própria, ele não vai pôr esse valor de arrendamento. Tem alguns que não põem depreciação. Então, o que eu falo para vocês? Que grande parte do produtor, ele vai fazer a somatória do pré-plantio, plantio, condução da lavoura, colheita, pós-colheita e algumas outras despesas. Agora, essas outras despesas, o que é interessante ter, gente, né? Que seria aí aluguel com máquina, que poderia ser os impostos, isso precisa colocar, né? Os impostos precisam.
nem sempre o demais. Agora, vamos lá, então foi colocada a depreciação, foi posto custo de oportunidade, lembrando que ele foi rateado com a primeira cultura, porque aqui foi colocado, então se formos colocar o custo de oportunidade, que é o arrendamento da área, que é a remuneração da terra, que é o arrendamento, ele custou 13 sacas, mas contando safra e safrinha. Como nós estamos fazendo a conta só da safrinha, então nós dividimos 13 por 2 e dá 6,5. Então 6,5 sacas a 25, 125,42, nós colocamos aí o valor, né, de 815,23. Arrendamento, gente, cada produtor, ele tem um contrato próprio. Aqui nós estamos falando de milho, se for silvicultura, se for pecuária, se for o contrato que estiver vigente, né, com o produtor e o arrendatário, certo? Bom, vamos lá. Como é que se eu somar todo o meu custo com pré-plantio, plantio, condução da lavoura, colheita e pós-colheita e despesa financeira, nós vamos chegar que o nosso custo com manejo, né, vai ficar em 3.014,42, certo? Cheguei nesse valor. Se eu pegar este valor 3.014,42, dividir por 120 sacas, eu vou ver que a minha despesa na minha condução da lavoura ficou em 25,12 sacas por hectare. Então eu divido por sacas, então custou 25. E se eu somar o COE, que é o custo operacional efetivo, mais depreciações, eu vou ter o custo operacional total, que é 3.524,58. Se eu dividir por 120, vai me dar 29,37 sacas por hectare. Se eu colocar custo de oportunidade, né, somar o COT com custo de oportunidade, dá o meu custo total, que dá 4.612,41. Dividido por 120 sacas, que é a produtividade, vai me dar o quê? 38,44, né? Então, o que nós precisamos saber? Que o CT, que é o custo total, é somado por todas as despesas. O que o produtor muito quer, gente, é saber o custo realmente. Grande parte, ele quer saber esse custo operacional. Qual que é o meu custo da minha condução da minha lavoura? O meu custo é 3.014, mas entenderam, nós podemos avaliar itens separados, só de herbicida, só de semente, só de fertilizantes e assim por diante, ok? E nós temos aí o resultado final, que é o nosso fluxo de caixa, o demonstrativo de resultados, né? Então, o que nós temos aí? Nós já temos nossa renda bruta é 5.656,30, ok? Em cima dos valores e do custo, nós vamos chegar ao resultado final. Então, se nós pegarmos aqui, primeiro o COE, nós já tínhamos na tabela anterior visto o resultado. Então, se eu somo o COE mais depreciação e remuneração do produtor, nós temos, né, e nós vamos ter o COT, certo? Que é 3.524,58. Se eu somo fatores fixos, neste caso, o fator fixo, ele só somou aqui o fator fixo, o arrendamento. Lembrando que ele pode somar, ele pode ser considerado também como fator fixo aí também, é o custo com a remuneração com capital fixo. O que é a remuneração? Até na planilha passada tinha, que era 15.572,40 vezes 3,5%. O que ele somou? Ele comentou, ele pegou os investimentos dele e colocou aí uma porcentagem. Mas em cima dos cálculos, na maioria das vezes, ele não conta, tá? Essa questão, ele só mais é o arrendamento mesmo. Então, nós vimos aqui, né? Nós chegamos o quê? A um custo total de 4.612,41. Aqui na descrição, nós temos resumo por etapa, tá? Que participa resumo por etapa. Ele fala que o COE, ele deu 3.014,42, somando 100%. O pré-plantio, plantio, condução da lavoura, colheita, pós-colheita, despesa financeira
ele somou aqui e foi colocando, ele viu que a condução da lavoura significou 26,55% do total, né, tá sendo do custo operacional. E que o que mais onerou aqui foi o quê? O plantio, porque o plantio, a grande parte dos insumos estão aqui no plantio, né, entre eles semente, que foi o nosso exemplo que a gente viu que onerou. Nós também podemos fazer, além do resumo por etapas, nós podemos fazer um resumo por tipo de custo. O que seria resumo por tipo de custo? Mão de obra, operações com máquinas, sementes, fertilizantes e corretivos, defensivos e o financeiro e administrativo. Nós também podemos fazer desta forma. Fazendo dessa forma, a gente ainda viu que semente, olha, que nós pegamos como exemplo, deu 825, né, que significa 27%, né, em cima que nós formos falar aí por tipo de cada custo, tá? Em 100%, que é somando aqui separadamente. Né? Aqui eu usei uma forma de resumo, aqui eu usei outra forma de resumo. Aqui eu usei por etapa, aqui por sendo tipo de custo. E aqui ao lado nós temos, olha que interessante, nós temos os gráficos, né? Voltando aqui com semente, que ficou em cima do custo operacional, R$ 825, significando 27%, 27,37%, o maior custo. Olha aqui quanto que ele representa aqui no gráfico de barras, né? No horizontal, certo? E aqui nós temos a rentabilidade, a análise de rentabilidade. Lembrando que tudo que nós vimos, nós já, nos slides anteriores, nós já discutimos. Então, como que eu faço a minha margem bruta? A margem bruta é a renda bruta menos COE. Quanto que é em nossa margem bruta? 5.656,30. Menos o COE. Quanto que deu o COE? 3.014,42. Então, isso me sobra quando? Se eu pego a minha receita bruta e tira todo o meu custo com a condução a condução da lavoura, o custo operacional, vai sobrar para mim 2.624,38. Isso significa quantos? 22,2 sacas. Se eu colocar o valor dessa saca, 120. Se eu colocar o valor dessa saca, a 47,14. Isso poderia ser por soja, por sorgo, girassol, mas eu poderia converter, se eu estiver trabalhando com silvicultura, seria metros cúbicos, se eu estivesse trabalhando com leite, seria litros, se eu estivesse trabalhando com carne, com arroba. Então, assim, você vai adaptar ao manejo que você vai estar usando. E se eu for trabalhar com margem líquida, é a renda bruta menos COT. E se eu for trabalhar, eu quero saber o meu lucro. O meu lucro é 5.656,30 menos o meu custo total, que é 4.612, que vai dar quanto? Vai ficar em 1.044,39. Como eu falei para vocês, esse custo ele é adaptado às planilhas de acordo com o produtor, de acordo que é a realidade que ele quer trabalhar. Então é muito interessante que pegue essas planilhas, né, tenham como modelo e se adapta. Mas o que é mais importante é que você pegue os centros de custos que vocês estão trabalhando, faça comparativos, porque o IFAG é da nossa região do estado de Goiás. Verifique se você está produzindo muito, produzindo pouco, né? Então aí fica a dica. E para encerrar, visite o IFAG, visite a página, né, do IFAG e vê que lá tem muitos custos de produção. Aqui o exemplo, custo de produção de formação de pastagem, arroz cerqueiro, feijão sequeiro, tem de eucalipto, tem de seringueira, né? Tem aqui também, vai ter lá de tomate industrial e N outros. Então é muito interessante, vai crescer muito no conhecimento de vocês.